Olá, bem-vindo ao Cultura Entrevista de hoje, que retoma o assunto Conjuntura Econômica do Vale do Aço e recebe para tratar deste assunto o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Ipatinga, Márcio Pena, e o presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga, Gustavo de Souza. As duas entidades, é bom lembrar, são independentes, mas historicamente sempre atuaram de forma conjunta em Ipatinga e têm papéis bem definidos na atuação em prol do desenvolvimento do comércio em geral, no setor lojista, prestadores de serviços e demais segmentos produtivos locais. Agradecimentos ao Gustavo de Souza e ao Márcio Pena pela presença aqui no estúdio da TV Cultura. Prazer estar aqui, Alex, desfrutando desse programa, esse espaço muito inteligente, muito bem pensado, para discutirmos aí as questões que afligem aí o Vale do Aço. Eu agradeço pelo convite e acredito que essa discussão permanente, ela é pertinente e você está de parabéns pelo programa, Alex. Obrigado, Márcio. Ambos estão no cumprimento agora do segundo mandato à frente das entidades, né, Gustavo? Primeiro, o senhor, como foi deixar um pouco as empresas ou mesmo manter a responsabilidade com as empresas e atuar lá no setor representativo do comércio local? Realmente é um trabalho de muita doação, né? A gente de fora enxerga, ou mesmo tendo passado pela diretoria, não sabe o que são as obrigações e o peso de ser presidente de uma entidade cuja história se confunde com a própria história de Ipatinga, né? A associação comercial, ela transcende a objetivos que sejam apenas cuidar de interesses de lojistas e de empresários. A associação está envolvida em todo assunto que seja importante para a cidade e aí passa pelos setores econômicos, obviamente, mas também pelo setor da segurança pública, pelo setor de infraestrutura, enfim. Realmente é uma responsabilidade e que nos honrou muito, né, fazer parte desse quadro de homens que doaram aí uma parcela aí do seu tempo para poder participar de uma maneira mais ativa aí, nos destinos aí da própria entidade e da nossa cidade. Márcio, na CDL também você já tinha passado pela diretoria ou por cargos diretórios dentro da SIAP. Como é que agora estar à frente efetivamente da CDL? Extensão do que o Gustavo disse. Uma coisa é você ser diretor, todos os dois processos são processos de doação, mas eu acho que é um complemento da nossa atividade comercial. Ela se estende naturalmente, porque os interesses são comuns e a gente não tem que se prender a ausências, a gente tem que entender que é um momento de doação realmente. E dessa forma eu venho já há 27 anos envolvido com as diretorias, tanto da SIAP como da CDL. A CDL agora há 14 anos, porque ela é uma jovem no processo. E estar à frente da CDL é um complemento de um trabalho de uma vida já, que eu estou envolvido há bastante tempo das entidades. As entidades representativas costumam ser, obviamente, caixa de ressonância, né, dos seus representados. Como é que é essa pressão? A gente começou a falar disso agora há pouco, mas como é que é essa pressão no dia a dia lá das entidades? Nós temos 1.300 associados que são comuns. A CDL e a SEAP, a nossa ficha de filiação ela é comum. Então são 1.300 opiniões diferentes. Por quê? Nós temos o meio empresarial brasileiro, é muito autodidata, ele é muito autossuficiente. E não é diferente em Ipatinga. Isso, quando se fala em pressão, é no bom sentido. Eu acho que aquela história da participação dessas entidades, ela passa por aquele momento que você fala assim, o que eu posso fazer pela entidade, não o que ela pode fazer por mim. Porque se você entrar para uma entidade associativista pensando o que ela pode fazer por você, você já está com o perfil errado. Porque você tem que ir lá para dentro dessa entidade e fazer dela o seu porta-voz, a sua bandeira e colocação perante a comunidade. O seu proveito seria indireto, né? Por extensão, com certeza. A economia vai bem, obviamente, se você tem negócio aqui, a tendência é de ir bem. Não é um proveito direto. Ok, né, sem dúvida. As demandas, então, do dia a dia acabam batendo na porta. Né? Com certeza, desde todas elas, né? Boca de lobo, estacionamento, carga e descarga, a questão de trânsito, a questão de segurança. Isso, na realidade, a população, de uma certa forma, comercial e empresarial, encara a gente um pouco como autarquia, como extensão do poder público. E por isso nós temos que ter a sabedoria de lidarmos com a questão pública de uma maneira não contenciosa,
por necessitarmos interagir constantemente com os poderes constituídos, tanto o legislativo, como o judiciário, como o executivo. A gente tem que estar sempre interagindo com eles de uma maneira proativa. É importante ressaltar que a associação comercial vem há anos contribuindo para a manutenção da companhia que hoje se encontra no centro. 82, a 82ª. Então, há anos custeando aluguel de imóvel, água, energia, enfim, isso não é o objetivo principal da associação comercial, mas foram questões emergenciais, pontuais. Agora houve uma doação até para o CONCEP, para os órgãos de segurança pública, enfim. A doação de equipamento de informática para equipar uma viatura policial. Um computador para equipar uma viatura. Então, realmente aquilo é uma caixa de ressonância da sociedade. Agora, o que eu acho mais bacana nas duas entidades é que é uma casa plural. É uma casa com muitas opiniões, divergências com inteligentes e resolvidas de maneira inteligente, interna, sem maiores percalços. Vocês dois citaram agora há pouco a sequência do trabalho que vocês dão a pioneiros, e aí nós lembramos do Walter Salles, Maurício Guerra, José Delcio Drummond e tantos outros que passaram lá pelo começo da Sr. Everest Martins, são muitos. O próprio Sebastião Matos, que dá nome ao prédio atual na Rua Uberlândia. Mas eu me lembro que aproximadamente 15 anos, no mesmo momento que era construída aquela sede na Rua Uberlândia, eu trabalhava aqui no Vale do Aço, na Rádio Itatiaia, eu me lembro que iniciava-se naquele período uma campanha para qualificação e a busca da excelência no atendimento do comércio de Ipatinga, que já se firmava como um mercado polo na região. Logo na sequência veio a privatização da Usiminas e aí havia necessidade de busca de novos segmentos econômicos para o Vale do Aço, principalmente Ipatinga. E teve passado essa uma década e meia. O atendimento do comércio de Ipatinga atingiu a excelência que ele precisava, ainda precisa melhorar? Márcio. Eu acredito assim, que deu uma volta na 28 de abril, deu uma volta na Cidade Nobre, lá na Carlos Chagas. A resposta está pelo visual. Nós temos lojas hoje nas avenidas, porta fechada com ar-condicionado. Eu estou na 28 de abril no centro há 35 anos com meu estabelecimento comercial. Eu sou da época que tinha banca no passeio. Então você vê que houve uma evolução. Você tem lojas, assim, no conceito maior que é o do shopping, você tem lojas de alto padrão na 28 de abril, na Carlos Chagas, lá no Horto, que você vê que houve uma melhoria na qualificação comercial. E quando você fala sobre o Centro Empresarial Sebastião Gonçalves de Matos, que é a nossa sede, eu tenho muito orgulho de estar envolvido nela desde o início, é exatamente esse o objetivo, era se tornar aquela torre nossa uma central de treinamento. Nós temos aí, no ano passado, nós treinamos quase 3.000 comerciários no nosso prédio lá. É uma demanda constante de treinamento, mesmo porque nós temos uma característica comercial no nosso setor muito interessante, que é a renovação da mão de obra. Ela não é atividade fim, ela é encarada como uma atividade meio. Você dificilmente tem um funcionário que fica 15, 20, 30 anos no estabelecimento comercial varejista. Então a renovação de mão de obra demanda treinamento constante das equipes. E nosso prédio, o Gustavo vai citar, nós conseguimos agora no último mês uma evolução enorme lá, o Gustavo vai citar aí que nosso centro de treinamento lá. O centro de eu acho treinamento isso muito interessante o que o Márcio colocou. Realmente a parte, nós temos belíssimas lojas, é o que ele colocou, de lojas realmente trabalhando com porta fechada e ar-condicionado. Isso eu acho que é um bom parâmetro, né, para ver o quanto evoluiu. Né? Agora, eu acho que essa parte de qualificação isso tem que ser buscado sempre, né, Márcio? Hoje, realmente, nós somos um centro de compras do leste, quando nós estamos falando do comércio de Ipatinga, nós somos referência não só para a população de Ipatinga, o reflexo disso são as nossas campanhas, as campanhas de Natal. Nós temos inúmeras pessoas do colar metropolitano que vêm aqui fazer suas compras de fim de ano, e nós não temos esse termômetro o ano inteiro, mas a gente acredita que isso seja constante. Né, a vinda dessas pessoas dentro do colar metropolitano para comprar nas melhores lojas que o Márcio falou, nas mais procuradas, mas eu entendo que a exigência de qualificação e de aperfeiçoamento, isso é uma coisa que tem que ser perseguida sempre. A perfeição é muito difícil de ser alcançada, mas ela tem que ser perseguida sempre. E, em virtude disso, a ACIAP e a CDE, né, fizeram com muito esforço, né, pois nós somos uma entidade associativista e demandamos das contribuições
facultativas dos empresários, conseguimos construir um belo centro de treinamento, onde constam aí 3 salas com o maior aparato moderno de data show, de área mais moderna em tecnologia para se treinar as pessoas. Ok. Antes do intervalo, só para lembrar uma outra coisa que nós gostamos de fazer sempre aqui no primeiro bloco do Cultura Entrevista, é a origem das pessoas. O Gustavo é bastante conhecido para quem ainda não conhece, filho de um pioneiro de saudosa lembrança, o Dr. Ronaldo de Souza, que é inclusive um dos pioneiros fundadores da TV Cultura Vale do Aço. Sim. Hoje não está mais, a emissora não está mais no grupo, mas a fundação começou lá com o Dr. Ronaldo. É isso? Trabalha no ramo de combustíveis, Gustavo? Nosso grupo hoje é composto por, na área de comunicação, por 3 empresas, né? Rádio Vanguarda Limitada, do Vale do Aço Limitada, que congrega a 95 FM e a Vanguarda AM. A Rádio Grande Vale, né? Onde tem sociedades hoje com os filhos, né? Do seu Ulisses Nascimento, que foi pioneiro na fundação do grupo. Né? A nossa emissora mais antiga, que é a Rádio Vanguarda, ela tem 30 anos de existência. Né? E a revenda, meu saudoso pai começou em 1976, portanto há 36 anos atrás, com um ex-presidente da CIAP Sociedade, né? Hoje não é mais sócio, as empresas são familiares, essa empresa hoje é familiar. Começou com o José Osmi, que foi ex-presidente. José Osmi de Castro. Isso, começaram juntos o primeiro posto, e hoje a Rede Souza é uma empresa familiar, minha e do meu irmão, e que tem postos espalhados no Vale do Aço e em Inhapim. Okay. O Márcio também, exemplo, Gustavo, é filho da terra. Quer dizer, vocês nasceram, foram criados aqui, e hoje é uma geração que é natural daqui, que mantém negócios, né, Márcio? A minha família está aqui na região há mais de 50 anos. Meu pai veio para aqui, nós não tínhamos museus em Minas ainda, ele veio vender pó de café para a Cesita. E era uma coisa interessante, porque depois veio o Armazém do Povo. Ele veio vendendo pó de café, veio o Armazém do Povo, os irmãos montaram em sociedade, o meu avô e tinha um outro sócio. E depois, em 77, meu pai montou a Casa do Ruralista, na 28 de abril, que é uma casa de produtos agropecuários, que ela está lá agora, um pouco fora da 28 de abril, está ali na pracinha José Júlio da Costa, e nós já temos 35 anos de mercado. Então é um processo de imersão comercial. Acho que quando me perguntam, mas como é que é isso, entidade patronal, sei lá, mexendo com entidade, eu acho que está no sangue. Eu nasci, fui criado dentro do supermercado, dentro vamos dizer, da coxinha, né, do show. Isso. E a gente não é natural para a gente, eu acredito que está à frente da entidade, pelo processo familiar já envolvido no comércio há muitos anos. 1 minuto para o intervalo e voltamos com o assunto conjuntura econômica e o comércio de Ipatinga. Tem crise por aqui, tem inadimplência, como é que está a situação? Logo depois do intervalo. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço. Há 33 anos, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. O Grupo Dijafer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijafer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons,
perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Djafer construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. De volta ao Cultura Entrevista, que hoje recebe o presidente da CDL de Ipatinga, Márcio Pena, e o presidente da ASIAP, Gustavo de Souza. Notícia da Agência Brasil no dia 13 de setembro, presidentes. Vendas no varejo crescem 1,4% em julho, na segunda alta consecutiva do ano. E nesse contexto, separadamente, Minas Gerais apresentou um crescimento de 7,2% nas vendas, segundo a Pesquisa Nacional do Comércio. A realidade de Ipatinga, primeiro, Gustavo. Bem, a gente acredita que sim. Eu acredito que o setor varejista não tenha tido, aqui na região, como em todo o país, queda, né, nas vendas. Eu acredito em desaceleração. Talvez nós tenhamos passado por um período de desaceleração, ou seja, estamos crescendo num ritmo menor. Mas eu acredito na retomada nesse segundo semestre muito mais forte. Primeiro, pelas medidas anunciadas, e segundo porque pelo governo federal, e segundo porque tradicionalmente o segundo semestre é um semestre muito melhor do que o primeiro. Nós vivemos num país de contrastes e a situação não é diferente aqui. A única diferença é que nós temos uma grande empresa que, embora tenha havido um descolamento dessa empresa hoje, em razão da estrutura que existe comercial hoje na cidade, e mesmo de outras empresas reconhecidamente profissionais aqui, que enfrentam um período de dificuldade, porque o próprio mercado siderúrgico passa por uma crise. Então, se criou uma situação de que o Vale do Aço estaria realmente numa situação muito difícil, etc. e tal. Nós não temos enxergado, ao menos comercialmente, essa diferença com relação a outras praças. Existe um aspecto, Alex, interessante que tem que ser ressalvado, que Ipatinga caracterizou-se pela área comercial central durante 25, 30 anos de sua vida. E de 10, 15, 20 anos, 15 anos, 18 anos atrás, aqui, os bairros têm se estruturado. Então você gerou uma concorrência interna dentro do processo da cidade, porque ela tem uma cidade com características geográficas e geológicas diferentes. Você vê que você tem que o centro da cidade era um barranco antigamente, caía dentro, desembocava no Ribeirão Ipanema ali, e foi corrigido com o projeto Novo Centro. E geograficamente o nosso centro é na ponta da cidade. Então você tem que, a característica da pulverização comercial também atingiu talvez setores mais tradicionais da cidade, que tinham lá sua venda estabilizada, estabelecida e tal, e que a concorrência então veio, chegou e está ocupando seu espaço. O próprio shopping, como centro comercial, ele veio para pulverizar um pouco isso também. Então a gente tem que entender que alguns setores... pontualmente uma loja. Ok, pontualmente não. Você tem casos que houve uma desaceleração maior, mas no contexto é simples, é levantar os dados de arrecadação de CMS. Você vê que a cidade tem mantido um patamar de estabilidade em arrecadação. Dentro disso que o Gustavo falou, da redução de juros e os programas do governo que acabam por incentivar o consumo, como por exemplo redução de sobrecarga ou da carga tributária sobre bens de consumos duráveis, como carro e eletrodomésticos, a chamada linha branca. Aí vem os críticos do governo e falam assim, não, mas esse negócio provoca endividamento da população, isso é uma medida econômica que vai ter consequências nefastas mais à frente. Como é que vocês veem essa crítica? Tem fundamento desde que não haja um planejamento familiar adequado. Eu acredito o seguinte, a oportunidade de se comprar, como se tem no Brasil hoje, ela realmente é novidade para a classe C e tal, está inserindo no mercado. Tem necessidade de comprar muitas coisas. Porque assim, você está estruturando sua família, está estruturando sua casa, você está qualificando a sua vida. Começando a consumir agora. Exato, e você não pode dizer por fatores econômicos que o endividamento, o endividamento em si, ele não é problema, o problema é a inadimplência. O endividamento bem planejado, ele faz parte até do processo de crescimento. Conversava isso ontem com o gerente, o superintendente da Caixa. Ok, ele é um processo de crescimento. Você se endivida para crescer. Não existe crescimento sem endividamento. Sem endividamento. Só que as pessoas têm que ser educadas a como fazer esse endividamento, ao controle dessas dívidas, a aprender a ter crédito. Então a gente acredita que realmente alguns vão passar um aperto, etc., mas isso é
próprio cenário de maturação. Isso, os países desenvolvidos devem ter passado por isso. O nosso país é um país de muito contraste, sabe, Márcio e Alex? Outro dia eu comentava isso, acho que até na associação comercial. Nós temos o custo de captação de energia elétrica mais barato do mundo e a conta de energia elétrica mais cara do mundo. E nós temos os piores salários pagos pelas empresas no mundo, tanto é que saíam gente daqui para ir para o exterior trabalhar, e a maior folha de pagamento onerando as empresas do mundo. Porque é o quê? Encargos, impostos, etc. E tal. Então eu acho que, mesmo com essa crítica da inadimplência, eu acho que o Brasil, com essas medidas, caminha bem, desde que elas não sejam feitas apenas de maneira pontual. Ou seja, essa redução de juros, essa redução na energia elétrica, essa ampliação e dilatação para superar essa fase da crise mundial com relação ao IPI. Isso tudo será válido se vier acompanhado de uma reforma trabalhista, de uma reforma tributária e também do investimento em infraestrutura. Rodovias, ferrovias, tem se propagandeado aí que agora vai ser um tanto quanto privatizado. Se ocorrer, maravilha. Eu acho que o Brasil dará um grande salto para tentar alcançar os países desenvolvidos. Sobre essa questão da inadimplência, só uma observação dentro desse raciocínio de endividamento e inadimplência. A inadimplência, Ipatinga, no nosso banco de dados do SPC Brasil, que se refere aos nossos 1.300 associados que utilizam o nosso banco de dados para fazer o registro de inadimplência e retirada de inadimplência, quer dizer, nós temos um estoque de pessoas do nosso SPC que ele tem diminuído nos últimos anos. Então nós temos tido mais retirada dos nomes do SPC do que inserção. Quer dizer, nos últimos meses, então, isso ficou claro. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Nós temos a população está aprendendo a se endividar. Certo? O que não necessariamente quer dizer que seja negativo. Nosso banco de dados lá tem nos demonstrado que a inadimplência tem sido melhor conduzida pelo processo da população. Todo ano, ou todo fim de ano, as duas entidades lançam uma campanha de incentivo às vendas, a campanha Natal Premiado. E esse ano vocês foram ousados, lançaram aí um prêmio super valioso. O prêmio principal é uma picape, cabine dupla. Como é que foi essa decisão de supervalorizar esse prêmio principal? Nós temos discutido isso, né, Márcio? E ano a ano, desde o início dessa caminhada conjunta da Associação Comercial e a CDL, da melhoria desse prêmio. Né? Mas nós temos que ter responsabilidade, porque esse prêmio é custeado, né? E os responsáveis são as próprias entidades. Né? Então, não adiantaria a gente ousar e lançar um prêmio que a gente não tivesse condição de pagar, de honrá-lo. Né? Então, são as adesões a essa campanha que ano a ano foram crescendo, que nos possibilitaram, né, de sonhar em dar essa S10 acompanhada da moto e das 10 TVs da LCDs. Eu acredito que tenha sido, em valor monetário, um dos maiores prêmios já dados, acho que sem dúvida a maior premiação já dada pelas duas entidades. Eu acho que isso é fruto de um comércio que cresce na região, de empresas que se desenvolvem e realmente mostra que o número de adesões que nós tivemos até agora, que foi recorde, é sinal de que nós não ousamos equivocadamente ao lançar essa premiação. E sinal de que também os nossos comerciantes estão mais otimistas do que até a gente pensa. Ok. É importante, Alex, lembrar que a nossa campanha de Natal, ela não é uma campanha para propagandear a SEAP, a CDL, pelo feito. Ela tem que ser entendida como um instrumento de alavancar a venda, de chamar o cliente e reciprocidade a esse cliente, da possibilidade do comerciante, ao adquirir o kit da nossa campanha, ele dar o cupom na venda ao cliente lá na ponta, de forma que ele possa vir a ganhar, participar do sorteio dessa premiação. Esse mecanismo de chamamento desse cliente até a loja é que nosso associado tem que utilizar de uma forma sábia, de forma que, você imagina, eu anunciar na minha loja lá que eu vou sortear uma S10. Isso é um fato. Isso é muito bacana, o meu cliente compra lá R$20, R$30, vai lá e concorrer a S10. É um risco muito que todos gostariam de correr, né? Então, o que a gente chama o lojista para estar com a gente nesse momento... Usar esse instrumento. Porque esse instrumento, para nós, tem a questão, você tem ideia, nós tivemos quase 700 mil cupons no ano passado, colocados numa urna enorme, uma urna gigante, que foi feito o sorteio lá no
no Canaã, nós fizemos a descentralização do sorteio, que foi uma outra atitude Sim, também, sim. né? Levamos para um A bairro. proposta, esse ano vocês mantêm essa proposta da... Sim, ainda não decidimos, né? Nós Já estamos estamos pensando em fazer no bairro Bom Jardim, né? Está sendo pensado uma coisa, o Bom Jardim já está sendo sondada, essa estrutura lá, porque assim, aí gerou aquela história, você fez o primeiro, outros bairros também quiseram, a gente está mantendo a coisa, estávamos mantendo a coisa de uma forma mais tranquila, menos, agora o Bom Jardim provavelmente será na Praça Bom Jardim, e a gente sabe que esses cupons, esse ano, a gente torce para chegar a 1 milhão. Como? Tanto na hora que o comerciante adquire o kit, quanto na hora da recompra desse cupom, porque a gente espera que esses 1.500 cupons no primeiro momento do kit sejam repassados rapidamente e ele adquira mais cupom com a gente, que é uma forma de a gente qualificar ainda mais a campanha. Aqui vamos a mais um intervalo. E antes eu lembro o contato do programa, entrevista, @tvculturavaledoaço.com.br. Obrigado a você que tem participado e enviado sugestões. 1 minuto. Eleições 2012. Cobertura completa é na TV Cultura Vale do Aço. Mais uma vez, a TV Cultura Vale do Aço contribui com o processo democrático e oferece a oportunidade aos eleitores das cidades da região para que conheçam seus candidatos a prefeito, confronto de propostas, ideias e planos de governo. Vem aí os debates que irão esquentar e definir a corrida eleitoral, sempre a partir de 21 horas. Área 18, terça-feira, debate dos candidatos de Ipaba. Dia 20, quinta-feira, debate com os candidatos à Prefeitura de Belo Oriente. Dia 25, terça-feira, debate dos 2 candidatos à Prefeitura de Fabriciano. Dia 27, quinta-feira, debate dos 3 candidatos à Prefeitura de Timóteo. E no dia 2 de outubro, terça-feira, o grande debate que poderá definir quem será a futura prefeita ou o futuro prefeito de Ipatinga. Assista e defina quem tem o melhor perfil para ser o seu governante pelos próximos 4 anos. TV Cultura Vale do Aço. Cada vez mais, a nossa televisão. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Estamos de volta com Cultura Entrevista. Márcio e Gustavo, a sugestão de ampliar o assunto da conjuntura econômica na verdade foi um assunto iniciado lá no dia 3 de setembro, quando esteve aqui na mesa o presidente da FIENG Regional Vale do Aço, que inclusive é empresário do ano, um título concedido pela CIAP, pela CDL. E o Luciano veio aqui e falou desse assunto, conjuntura econômica, e recebemos várias sugestões para que ampliássemos esse assunto. Ou seja, as pessoas estão muito curiosas com relação à economia, algumas pessoas têm medo de crise, e esse medo ele tem nome, ele tem um motivo, a boataria que circula com muita intensidade sobre demissões às minas. Todos sabem que o setor siderúrgico brasileiro passa por uma crise tremenda e há segmentos pensadores econômicos que dizem que essa crise tem que ser enfrentada com ações de governo. Entendeu? O governo tem anunciado um plano para a indústria. Já está havendo taxações, né? Taxações. Você acha que seria realmente ao aço importado? Pega pouco o mix de produtos da Uzi Minas, mas já vai melhorando. Eu acredito que porque na verdade eu sou contra essa intervenção por parte dos governos na economia. Eu não acho que o liberalismo deva prevalecer, mas a intervenção muito dentro desse processo, eu acho que ela não é saudável. Mas na situação momentânea do mercado siderúrgico mundial, talvez isso seja necessário à própria sobrevivência das empresas. Porque eu acredito que esse aço que vem do estrangeiro, principalmente chinês, né, em grande escala, ele precisa de ser realmente combatido. E sobretudo aço em produtos elaborados, carros. Com relação à qualidade, realmente a Uzi Minas atingiu até o estado da arte, etc. A minha preocupação é com a questão das placas. Enfim, eu acredito que o governo federal deva intervir para a manutenção da própria
área industrial. Para o nosso mercado, para a nossa cidade aqui, a gente tem que pensar, toda vez que a gente vai discutir alguma coisa sobre conjuntura econômica, tem a questão da vocação da região. Se você for olhar o cenário como um todo, nós tivemos um impacto extremamente positivo na questão vocacional de Ipatinga, que é a questão educacional. Sem dúvida. Nós tivemos aí, hoje nós devemos ter em torno de 20 mil pessoas envolvidas com o lado de universidades, de faculdades, de cursos superiores. Isso fixa aqui a renda em todos os sentidos, alimentação, no setor de transporte, no setor de moradia. Geral. Então você cria todo um segundo momento, que são as vocações paralelas ao nosso vocação maior industrial. Tem a questão muito curiosa, que é a questão dos carros. Os automóveis, nós saímos de patamar de 40 mil carros há 5, 6 anos atrás para 95, 100 mil carros hoje aqui na região. Isso gera uma rede de negócio por trás muito grande, oficinas, de empresas de pneus, as empresas acessórias. Também foi uma alavancagem interessante, por incrível que pareça, o poder aquisitivo médio da região é melhor. Houve um impacto, prova de que Ipatinga é encarada pelo mercado automobilístico de uma maneira carinhosa, é que nós temos talvez umas poucas cidades do interior do Brasil que tem a multiplicidade de marcas como Ipatinga. Ipatinga deve ter hoje, provavelmente, está chegando aí agora a Nissan, né, a Kia, né? A Kia lá no... Inaugura agora. Já está programada para o ano que vem. Quer dizer, nós estamos praticamente fechando o ciclo de todas as indústrias automobilísticas instaladas no país. Isso é um fator positivo. E aí a gente tem agora, Alex, de fazer aquele apelo de sempre, que ele é um apelo que é redundante, mas temos que fazer um trabalho sobre a 381 mesmo. Primeiro, fazer uma observação muito interessante. O nosso setor metalmecânico tem se organizado através do seu sindicato, que é com o Jefferson à frente lá do Sindimiva, e através da FIENGA com o Luciano, que é um trabalho espetacular de prospecção de novos negócios para o nosso distrito industrial. O distrito industrial de Ipatinga tem em torno de 2 mil empregos hoje lá. Ele poderia ter um potencial para o dobro dentro de certas ações que poderiam ser feitas, até mesmo pelo município, que é a questão de logística, que é a questão de saída e entrada lá de cargas, que é a questão de acesso lá, muito ruim. E nós temos uma área de expansão ali perto do próprio distrito industrial, que é uma área que poderia ser trabalhada para multiplicar essa questão de emprego e renda. Então, esse trabalho do nosso setor metalmecânico, ele tem que ser louvado, em parceria com a ADI, com o Elísio lá na ADI, que é uma parceira da CIAP, uma parceira da CDL. A gente sabe que o trabalho junto com o SEBRAE, espetacular de visitação, de visitas técnicas. Isso também é envolvido na questão empresarial como um todo. Eu acho que essa união dos setores empresariais da região, no sentido de metal mecânico, com o comércio, com a prestação de serviço, isso é interessante, é importante para que a gente crie uma agenda única. E não cria uma dependência, ou tira a dependência de um segmento apenas, que era o siderúrgico. Hoje nós já temos um perfil curioso, nós já temos mais emprego e renda no setor prestação de serviço e comércio do que na área industrial em Ipatinga. Me preocupava muito alguns anos atrás, eu conversava com algumas autoridades políticas aqui da região, essa dependência da siderurgia. E eu olhava outras regiões, como Uberlândia, Juiz de Fora, e via lá, quando apareciam entre as vocações, mais de uma vocação, 3 vocações. Você pega Uberlândia, você tinha o agronegócio, você tinha a pecuária, você tinha o atacado, né? Atacado e distribuição. Então, me preocupava muito, eu colocava que para mim eram 2 os aspectos principais que o detentor de mandato eletivo tinha que trabalhar. Primeiro, o que o Márcio colocou, o acesso a 381. E segundo, a universidade pública, que também seria um agregador, né? Ela não concorreria com o Unisp, agregador desse polo maravilhoso que se formou aqui no entorno da região do Vale do Aço e que fez diminuir esta invasão de renda. Infelizmente, perdemos, se instalou uma universidade pública em Governador Valadares, mérito para Governador Valadares, né? Então acho difícil, por estar muito próximas das cidades, uma estrutura de universidade pública da mesma magnitude ser instalada aqui. Agora, eu acredito, como nós já temos um campo instalado do Cefet, talvez poderíamos trabalhar a ampliação dos cursos, né, com uma sede adequada. Eu acho que
Eu acho que as lideranças empresariais e políticas tinham que pensar nisso. Quer dizer, volta naquela questão que você falou mais no começo do bloco anterior, que é a questão da infraestrutura. Não adianta só reduzir juros, estimular o consumo e não pensar em O infraestrutura. reflexo do país é o nosso reflexo. É o custo aqui. Brasil, né? Custo É Brasil. o custo Brasil, exatamente. Por falar nisso, esse é um momento importantíssimo, é o momento das eleições municipais, é quando se escolhem representantes do Legislativo Municipal e do Executivo. Eu já tive aqui entrevistados que alertaram, olha, a população parece que não atentou ainda para a importância da Câmara Municipal e não atentou ainda para a necessidade de acompanhar melhor o Legislativo e, sobretudo, no momento da escolha. Como é que vocês, representantes do setor produtivo local, acompanham esse processo de eleições? Não há como deixar o processo transcorrer sem participar dele. Eu acho que o Brasil será um país melhor a partir do momento em que a política não for renegada pela população. Porque eu tenho eu também não jogo pedra apenas nos políticos, não, sabe? Porque a população tem o costume de falar, os políticos são isso e pronto, mas não se envolve, né? Voltando àquela velha história do Martin Luther King, da omissão, etc. e tal, dos bons. Embora eu não sei se a coisa é tão maniqueísta de separar bem e mal, porque, na verdade, será que o Congresso Nacional ele é um espelho da sociedade? Será que lá eu tenho políticos bons e ruins, como tem pessoas aqui também, de todas as formas? Então eu acho que as melhores pessoas, principalmente nós do setor produtivo, sabe, Márcio? Nós, e não é a primeira vez que alguém fala isso, nós não saímos da nossa zona de conforto, normalmente, para participar de uma maneira mais direta do processo. Mas as entidades, elas não têm furtado o seu papel, né, prova disso, de participar do processo eleitoral. Prova disso que hoje eu fui cobrado numa reunião de diretoria e está para ser implementado para a semana que vem, conforme o contato com as candidaturas aqui de Patinga ao Executivo, um dia para cada candidato, explicar o seu programa de governo e responder a perguntas. O Márcio fez isso na CDL com propriedade, ouviu as 3 principais candidaturas aqui da cidade e junto com a sua diretoria, e agora nós fomos cobrados para que a Associação Comercial também o fizesse de uma maneira ainda maior, num espaço maior em que pudesse ter a presença de mais pessoas, e isso será feito, porque realmente são quem conduzirão os destinos da nossa cidade. Márcio, sem querer atropelar, desculpe, sem querer te atropelar, mas é possível, assim, o que mais tem preocupado os lojistas com relação a reivindicar dos candidatos? O que mais a pauta? Parece? Olha, eu acho que teria que ser mais abrangente. Uma Câmara Municipal, ela é a ressonância da caixa de ressonância da população. E nós não temos sido, vamos dizer assim, nós tivemos grandes parceiros lá dentro da Câmara, vereadores que nos apoiaram em muitas ações, mas eu gostaria de ver lá uma pessoa envolvida com a classe empresarial. Porque é natural, nós estamos numa zona, você tem ideia, numa região metalúrgica, em que nós tivemos, em momentos que nós tivemos 10, 12 pessoas envolvidas com a área metalúrgica dentro da Câmara Municipal. Isso foi ruim? Não. Mas acho que, como é uma ressonância da população, o segmento empresarial teria que ser pluralidade. Eu acho que é um momento do empresário pensar nisso, de se encontrar ver a lista dos candidatos de todos os partidos. Não estou aqui fazendo apologia de nome de ninguém, nem de nenhum partido, mas aquela pessoa que poderia ser um representante natural desse processo que você está me falando aqui agora. Qual a reivindicação? Porque pode chegar a reivindicação lá nas nossas entidades, mas e aí? Nós vamos ter que passar o chapéu onde? Não, se nós tivermos um interlocutor lá dentro da Câmara, nós já teríamos um canal direto. Ele já entraria com os projetos, já entraria com as sugestões, dentro do processo já. Mas nunca teve esse representante ou não tem agora? Eu diria o seguinte, nós tivemos empresários que foram vereadores. Mas não eram bem representantes. Por exemplo, lembrei dele aqui agora. Né? Exatamente, houvesse, mas é naquela época da pureza da vereança, né? Que não se recebia nem salário. Isso aí. Então é difícil falar isso aí, porque nós vamos entrar num mérito complicado, porque é o julgamento da ação do vereador. Eu diria a você assim, nós tivemos grandes parceiros dentro da Câmara todos esses mandatos.
Mas eu não diria que isso seja ruim. Nós vamos precisar dessa parceria com todos os vereadores, todos os segmentos. Mas acontece que um porta-voz natural não aconteceu. Nós tivemos que usar metalúrgico, talvez, não vou citar nome, mas nós tivemos um exemplo em um determinado momento. Eu acho que vale a pena citar o nome, sim. Eu acho que, no caso, o nosso porta-voz, na reivindicação do horário comercial, que era uma bagunça em Ipatinga, foi Nardielo Rocha, que é um cara que é da área metalúrgica. Agora, é um cara nascido aqui, crescido aqui, que entendeu a mensagem e abraçou essa causa. Não houve um problema nenhum com os outros vereadores. Conseguimos fazer uma lei que contemplou o segmento comercial, no sentido do comercial, no sentido do comerciante. Do que se trata essa lei? É porque havia uma confusão do horário comercial no sentido da lei inglesa, a lei de funcionamento da semana inglesa. Achava-se que a semana inglesa era para o comércio também. E o comércio ele pode trabalhar 24 horas, desde que ele registre isso junto à prefeitura e pague a folha de pagamento e faça os turnos de trabalho com o funcionário. Porque se você for ver, os postos de gasolina fazem isso, as padarias fazem isso, outros segmentos fazem isso, e se entendia que o comércio tinha que trabalhar de 8 às 18 e de 8 às meio-dia no sábado, e isso não tinha coerência nenhuma. Aí o que aconteceu? Era uma lei até do Jamil. Na época, essa lei caiu, então hoje um comerciante que queira trabalhar num horário especial, ele pode regularizar isso junto à prefeitura, vir ao sindicato patronal e ao sindicato e ao Ministério do Trabalho, registrar seu quadro de funcionários com os turnos, com as escalas de trabalho, e ele pode trabalhar o horário que ele quiser. Só que isso dependeu de um vereador na época que não estava ligado diretamente à classe empresarial. Eu só diria nesse sentido, eu não vou dizer nem que nós faríamos melhor, mas seria um canal natural para nós, do empresariado, ter alguém lá dentro nesse sentido. Gustavo, não sei se você pode falar sobre isso, eu sei que o senhor chegou a ser cotado, inclusive, para ser candidato a vice numa chapa, e não foi certo por quê? O que aconteceu? Não, na verdade, não há óbice de falar sobre qualquer assunto. Na verdade, nós temos feito um trabalho na cidade, né, junto à própria entidade, junto a outras entidades patronais, junto ao conselho da OAB, e pelo fato de meu pai ter sido uma liderança e já ter estreado nesse processo político, né, é natural se haver essa lembrança em torno do nosso nome. Mas eu encaro naturalmente política, eu encaro isso até quase como um destino, né? Eu acho que se for vocação, se for destino, isso ainda acontecerá, e política não tem o eu quero, né? E eu acredito que nesse momento a população da região, pelo que a gente entendeu, procura tentar esclarecer a solução que a população enxerga para Ipatinga, que ela venha dentro de pessoas envolvidas dentro do processo político. Né? Mas eu acho que está havendo um amadurecimento, né? O Márcio falou, nós somos segunda geração, né? E essas pessoas agora estão tendo um papel de maior destaque, então eu acho que é um amadurecimento social. Eu acho que, tenho certeza, se não for eu, vão ter outras lideranças aí que vão preencher cargos públicos e vão fazer muito pela cidade. E a gente está aqui para servir, né? A gente tem essa vocação de servir, né? Nós já fomos fundador de Rotary, nós já fomos diretor de sindicato patronal, então essa vocação ela é minha, né? De trabalhar nesse sentido. Então eu acho que é natural essa menção, mas eu não persigo isso para a minha vida, não. Okay. Gustavo, deixa eu só aproveitar a sua experiência, inclusive do ramo de combustíveis. Nós percebemos que nos postos o etanol caiu de preço nos últimos dias. Já é um combustível alternativo competitivo com a gasolina? Na verdade, depende da praça, Alex. Aqui nós estamos quase chegando nessa competitividade. Quanto por cento hoje? Está 71%, salvo engano. A recomendação matemática? A matemática é até 70%. Do preço da gasolina. Né? Se você tiver com o álcool até 70% do preço da gasolina, vale a pena abastecer o álcool, o etanol, né? Mais classificado mais tecnicamente. Por quê? Porque esse combustível ele tem uma autonomia menor que da gasolina. Então, por isso, essa conta que deve ser feita. Aconteceu uma situação com relação ao álcool muito interessante. O álcool chegou a ser mais vendido do que a
a gasolina, a própria gasolina. Em função dos carros flex? Em função dos carros flex, hoje você tem um número maior de carros flex fabricados do que não flex, do que carros que funcionam com um único combustível, né? E nós tínhamos uma produção de álcool crescente e o Brasil forçou muito a barra para que esse álcool fosse reconhecidamente e mundialmente padronizado, para que se pudesse exportar o produto. E por ironia do destino, nós exportamos o produto e ficamos sem o produto para abastecer o mercado interno. E lei de oferta e procura, o que acontece? O preço sobe. Agora, o governo federal não fez planejamento nenhum? Fez algum, não fez o melhor planejamento possível. Fez algum, mas foi surpreendido com a crise de 2008. Porque eram para ser abertas em 4, 5 anos muitas e muitas usinas de álcool que seriam capazes de atender o mercado interno. Mas com a crise de 2008 o dinheiro sumiu, os bancos não emprestaram dinheiro, o juro estava caro. Então eu acredito que essas empresas estão retomando o projeto, mas vai demorar ainda para ele ser competitivo. A nível de superar talvez a gasolina, talvez mais uns 2 anos aí. De superar o consumo. Agora, o que o consumidor tem que ficar de olho? Ele tem que ficar de olho na praça que ele se encontra. Né? Rodando o Brasil, provavelmente vai existir alguma praça, por característica até geográfica, em que vai valer a pena abastecer o álcool, ele tem que fazer essa conta. Agora, com relação à gasolina, só para não deixar de pontuar a gasolina, nós temos visto uma situação de artificialidade do preço, né? Que é muito reclamada pela presidente da Petrobras, Graça Foster, né? Que é essa situação de artificialidade? É mais barato aqui dentro do que o custo do petróleo. Quem está bancando essa diferença? Quem está bancando é a própria Petrobras, que está... hoje, a decisão de aumento ou de não aumento de gasolina é uma decisão política. Então, a Graça Foster, ela quer esse descolamento da questão política. E ela quer uma equiparação com os preços do mercado internacional. Só que não existe definição com relação a isso. Esse é o intuito dela. O governo, para tentar diminuir os prejuízos da Petrobras, o que ele fez? Tirou na CID. Tirou daquela contribuição de devisão do domínio econômico que existia na gasolina, para melhorar a rentabilidade da Petrobras. Então, quer dizer, ele melhorou os lucros da Petrobras sem aumentar a gasolina no momento em que se temia inflação, etc. e tal. Os consumidores agradecem. E os consumidores, obviamente. Nós colocamos que a maior parte do problema, sempre, de todos os errados, chama-se tributo. Então, se no dia sem impostos, a gasolina foi vendida em Belo Horizonte a R$ 1,65, R$ 1,70, não me recordo, então, realmente, vocês podem ter uma ideia do que pesa essa carga tributária dentro. Como pesa no combustível, pesa em todas as mercadorias. Márcio, estamos aqui ao fim praticamente do Cultura Entrevista, mas tem um assunto que não pode sair aqui dessa mesa sem tocar nele, que é a questão da construção civil em Ipatinga. Você é um dos representantes das entidades que acompanham de perto a discussão da construção civil em Ipatinga. Vai ter solução ainda esse ano ou ficou para 2013 essa questão das leis complementares e a conclusão da revisão do plano diretor? Há cerca de 8 meses atrás, foi feito um acordo de cavalheiros em não enviar o projeto de lei por parte da Prefeitura à Câmara Municipal para ser votado antes das eleições. Acredito eu que a Prefeitura esteja preparando esse material para, após as eleições, enviar para a Câmara. Eu acho que a gente já merece essa seriedade, merece esse momento de seriedade com o município, porque eu não vou discutir aqui se o TAC foi bom, se o TAC foi ruim. Eu vou discutir o seguinte: existe a lei do Ministério das Cidades, que é o Estatuto das Cidades, em que ele diz que nós temos que fazer as leis complementares e os planos diretores da cidade. O plano diretor existe, ele está lá na Câmara registrado, mas ele não foi feito. Não foi feito as leis complementares. Posso questionar a qualidade, posso questionar o que for. O apelo que eu faço é que esse tratamento final seja feito de uma forma que a comunidade não seja surpreendida. Porque uma coisa é você fazer uma pseudo-discussão pública, onde você diz, vamos fazer uma assembleia no bairro tal, aí vai lá e apresenta o que foi feito.
não se discute. Depois fazer outro bairro, se não se discute. É levar, dar um prazo de 30 dias para a comunidade, depois que essas leis forem enviadas para a Câmara, para que ela possa se manifestar junto aos órgãos técnicos da Prefeitura, porque a gente sabe que a Prefeitura está passando por uma reorganização interna também do seu pessoal de trabalho, e a gente acha que essa qualificação desse pessoal pode melhorar esse processo. Mas fica difícil para a gente falar que foi bom para a cidade. Dizer que em 2 anos e meio, 3 anos, se você pegar os índices de crescimento da construção civil aqui, nós realmente sofremos um baque muito grande pela insegurança institucional que é criada. Nós não podemos fazer uma construção, uma família que leva anos de economia, um empreendimento de uma construção civil hoje, de um prédio de 3 andares, envolve em torno de R$1 milhão ou mais, dependendo da qualidade. Você não pode colocar isso num acordo temporário, num termo de conduta temporário. Eu acho que você tem que ter a lei de forma que ela possa até ser revisada daqui a uns anos, mas ela tem que ser em cima de leis. É difícil você fazer investimento numa coisa que pode gerar uma modificação daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Você fica muito inseguro. Então, acho que a lei tem que ser feita. Eu torço, peço e acredito que as instituições estão maduras o suficiente para discutir com a Prefeitura de uma forma aberta, coerente e tranquila as melhorias para a cidade e até as adequações. Faço uma observação importante. Nós temos que tomar cuidado com a questão do uso e ocupação do solo, porque nós temos uma cidade que ela tem 50% do solo de Belo Horizonte, e Belo Horizonte tem 11 vezes mais população que Ipatinga. Então, citar que o que está sendo feito em Belo Horizonte é bom para Ipatinga é um perigo, porque nossas particularidades são maiores do que o que acontece em Belo Horizonte. Belo Horizonte hoje, você vê, nos últimos 50 anos, nós tivemos 9% de verticalização em Ipatinga. Belo Horizonte teve praticamente 60% de verticalização. Só isso já é um dado que assusta. Então, nós temos que tomar cuidado com algumas informações que vêm travadas, em que Ipatinga tem sua história própria, tem sua vida própria, tem seu conteúdo próprio, e que deve ser discutido particularmente, não baseado em exemplos de outras cidades. Márcio, obrigado pela presença aqui na Cultura. Ok. Alex, nós estamos à disposição, tanto lá na CDL, né? Eu acredito que na SEAP o Gustavo vai se manifestar. Eu acredito que esse processo é contínuo e nós estamos à disposição para novas discussões. Gustavo, obrigado. Agradeço esse espaço aí. Obrigado. Tá, só para uma questão de transparência mesmo, o apresentador do Cultura Entrevista é prestador de serviço para as entidades, mas não houve nenhuma limitação de perguntas aqui nessa mesa. Ok. Tá bom? Sem dúvida. Obrigado pela presença de vocês. O Cultura Entrevista fica por aqui. Até a semana que vem.